Bem-vindos a Formobile no Sofá, especial Semana Digital. Hoje eu conversei com a Elisa, da Chadecor. A gente falou sobre as superfícies, todo o trabalho que tem de desenvolvimento de novas superfícies, novos designs. É muito interessante toda a tendência que eles pesquisam para trazer novos elementos para o mercado e o quanto que isso impacta lá na ponta para o marceneiro e para o design, que podem usar demais ali a criatividade para criar novos ambientes para cada casa personalizada. Muito legal conhecer esse lado, eu adorei a conversa, então vem comigo e acompanhe. Oi, Elisa, tudo bem? Oi, tudo e você? Tudo bem, obrigada por ter aceitado o convite da Formobile para participar aqui no meu sofá. Obrigada a vocês. Para a gente é muito bom, por mais que a gente não tenha tido a oportunidade de se encontrar ao vivo, da gente poder trazer um pouquinho do que a gente estaria mostrando, do que estaria na feira, né? Ah, que legal. E é bem isso, né? Nessa semana digital da Formobile, a gente trouxe muitos dos conteúdos que estariam sendo apresentados lá e teve a oportunidade de trazer alguns expositores para contar um pouco do que teria ali na feira. Eu estou muito feliz de poder abrir esse espaço e contar bastante, porque a Chadecor trabalha bastante com a questão de superfícies e eu entendo que esse material vem evoluindo muito e é algo que vem mudado muito, inclusive a maneira com que as superfícies têm sido apresentadas ao mercado aí, né? O que tem vindo de painel, a diferença que essas superfícies e a tecnologia da Chadecor ajuda a evoluir. Então me conta um pouco, o que tem por trás disso tudo? Eu acho até quando a gente analisa o setor como um todo e a superfície, se a gente pegar de 15 anos para cá, a gente está falando de uma mudança assim enorme, né? Antigamente, quando a gente olhava as cartelas dos fabricantes de painel, MDF e até do laminado de alta pressão, a gente tinha uma restrição muito grande de acabamentos, né? Você tinha ali mogno, marfim, um alicante, um maple, era muito básico. Então a gente não tinha variedade de cor, a gente não tinha uma gama muito grande de produtos, né? E quando a gente observa hoje em dia, a gente está falando de cartelas que tem 60, 70, 80 variedades diferentes, né? Então, eu acho que todo mundo ganhou muito ao longo desses 15, 20 anos, né? A gente está no Brasil desde 99, começou com escritório, 2003 com fábrica. Então, a gente percebe que o setor como um todo evoluiu muito. Isso é um ganho enorme para todo mundo. Nossa, que legal. E eu acho que, inclusive, a gente hoje chama de superfície por causa dessa evolução toda, né? Acho que começou sendo chamado em algum momento, talvez de papel, era um papel impresso, não sei. Eu estou aqui com os meus termos do que eu acredito. Me conta um pouco, porque toda essa evolução, né? A gente sabe que as cartelas de cores, para quem é o consumidor final, inclusive, uma loucura, né? Porque você olha, tem tanto tom, tanta diferença. É maravilhoso, acho que é muito bom e isso torna cada projeto único, inclusive, né? Os projetos param de ter a mesma cara, porque você consegue fazer do seu jeito. É muito fantástico, inclusive, para quem trabalha com móveis, poder ter toda essa disponibilidade. Mas o que tem de tecnologia por trás que permite? Não é mais papel só, né? O que tem aí nessa superfície sendo trabalhada? Eu acho que quando a gente analisa essas 2 décadas, né, falando mais amplamente, a gente evoluiu do papel, que era uma coisa muito mais simples, restrições de tinta, a gravação era também muito menos evoluída, né, a gravação dos cilindros e tal, para o momento em que a gente está hoje, em que a gente tem gravação a laser nos cilindros, a gente tem impressão digital, a gente tem impressão em outros tipos de superfície, por exemplo, superfícies termoplásticas. A gente tem os foils, que também é um produto que evoluiu muito ao longo desse tempo, né? Então, hoje em dia, você tem papéis que já vêm com a textura. Isso falando só dentro do nosso produto, né? Então, o nosso produto evoluiu tanto na questão de desenvolvimento ótico da superfície, quanto na questão técnica do produto, né? A gente tem, por exemplo,
hoje em dia, produtos antibacterianos, resinas especiais para ter mais resistência. E quando a gente olha para o produto final, né, para esse produto aplicado já, o nosso produto aplicado no substrato do nosso cliente, seja o laminado de alta pressão, seja a baixa pressão, o BP, a gente tem um conjunto para o mercado de uma solução extremamente avançada, né? Você tem texturas muito mais profundas, você tem efeitos metalizados no papel, então coisas que eram inimagináveis há pouco tempo atrás, hoje em dia a gente consegue atingir. Né? A gente tem também, por exemplo, a evolução da impressão que era só por fotogravura, hoje em dia a gente tem impressão digital em escala industrial. Né? Então a gente está falando de velocidades altíssimas de impressão, larguras muito maiores, e isso também permite o cliente, o nosso cliente, oferecer para o mercado produtos completamente diferentes, né? Você tem produtos hoje em dia que não tem uma repetição na chapa, você tem produtos com efeitos especiais no próprio papel. Então, a gente tem uma variedade muito maior de opções hoje em dia, através de todo esse desenvolvimento tecnológico que foi sendo feito. Muito legal. Eu fico imaginando o processo de desenvolvimento da imagem que vai para a superfície, é algo que vocês trabalham com muita antecedência de quando vai chegar no mercado, porque até vocês identificarem o que vai ser tendência, sei lá quanto tempo daqui para frente, produzirem, isso chegar num cliente que vai aplicar no painel e que depois vai ser usado no mercado, é um tempão, né? Então vocês têm que estar muito à frente, é muito um olhar longo, né? O nosso processo de pesquisa, ele é constante, né? Mas a gente fala que um ciclo de um conceito novo de tendências, ele dura em torno de 2 anos. Então, o que a gente começa a pesquisar, passando uma Interzoom, por exemplo, que foi maio de 2019, por exemplo, a gente vai mostrar na outra Interzoom, maio de 2021. Então, Legal. todo esse desenvolvimento começa na pesquisa, começa nas feiras, começa no entendimento do consumidor, das transformações que estão acontecendo, dessa análise muito, muito detalhada da forma como as pessoas estão vivendo, para que a gente possa trazer isso para o produto. Então, entender de que forma isso vai ser traduzido em madeiras, em tecidos, em pedras, em superfícies, e aí a gente partir para a busca desses materiais. Então, se a gente está falando de madeiras naturais, a gente tem que ir atrás de madeiras que realmente tragam essa sensação quando esse produto estiver numa chapa, né? Que Apesar legal. de ser um papel, ele tem que trazer todo esse pacote, né, de tanto óptico quanto tátil. Então, é um processo realmente muito longo, e quando a gente apresenta isso para o mercado e a gente consegue ver aquela surpresa nos olhos do nosso cliente, assim, a gente fala assim, nossa, eu não tinha visto isso, ou como é que eu não vi isso, da onde veio tudo isso? Realmente, é o trabalho dessa nossa equipe, que é uma equipe especialista em pesquisa, né? Então, a gente tem muito forte o trabalho da equipe de design, que é essa A equipe gente internacional. nem imagina tudo que tem por trás, né? Não, Eu acho muito legal a gente contar tudo isso para todo mundo entender todo esse processo e da onde saem as coisas, a gente começa a olhar até com outros olhos, né? E você falou de feira, o que que eu gostaria muito, eu sempre falo, né? Que eu gostaria de estar tendo essa conversa lá no seu stand, não com aqui. certeza. Mas infelizmente não estamos lá no São Paulo Expo, mas o que que a gente iria ver na Formobile em termos de superfície? O que que teria de novidade lá esse ano? Olha, eu acho que esse ano realmente foi muito triste a gente não poder ter a feira, porque a gente sabe o que os clientes estavam trabalhando, a gente sabe o que a gente estava trabalhando junto com os nossos clientes e que estaria na feira, né? Então a gente teria produtos extremamente inovadores, por exemplo, um brise de uma Duratex que ele simula um painel ripado. A gente teria, já vinha sendo trabalhado com a Guararapes as pedras em grandes escalas, então realmente um painel de pedra que é um painel de pedra. Né? Você poder colocar uma pedra numa porta de um dormitório era uma coisa inimaginável. Né? A gente tinha, por exemplo, o produto que é o translúcido que a gente desenvolveu junto com a Pertec, que era um produto inovador e único no mercado, né? Que era uma reprodução de pedra com a possibilidade de você fazer uma retroiluminação e você poder aplicar isso em porta de dormitório, você poder aplicar isso em tampo, com uma otimização de investimento N vezes menor do que o produto real, né, do que o produto natural, a lâmina de pedra, sem contar na sustentabilidade, né, um produto muito É, mais sustentável do ponto de vista da natureza. E no nosso stand, trazendo isso para o nosso produto,
a gente ia esse ano vir com uma proposta muito legal, assim, realmente ia ser um stand vivo. Essa era a nossa ideia. Então, ele ia ser um stand em constante transformação, assim como é o nosso dia a dia, assim como é a vida das pessoas e as tendências, né? Então, eu acho que até o momento em que a gente está vivendo mostra que nada é estático, né? Nada é uma coisa fixa, prevista e que você tem certeza absoluta que vai se concretizar. E o nosso stand ele ia ser muito, muito pulsante. Então, mas assim, nada que a gente não vá fazer muito legal também no ano que vem, né? Ah, não vejo a hora. Já estou marcando café com todo mundo em 2021. Vou passar em todos os stands e a gente vai voltar para o pavilhão, porque por mais que a gente consiga mostrar digitalmente, esse tipo de coisa a gente gosta de pôr a mão, ver se marca o Então, você dedo, tem se que tem entrar, né? brilho. É, Você tem que estar dentro daquilo para você realmente sentir aquilo vivo, né? Para você entender aquilo como realmente. Eu acho que quando a gente vai para uma feira, por exemplo, a gente visita uma feira de Milão, que são essas feiras muito grandes, ou até uma casa cor, a gente percebe que existe é muito diferente você ver uma foto e você entrar num espaço. Né? Quando você está ali dentro, você está vivendo aquilo. Então, a forma como você vai perceber aquilo, como aquilo vai te criar ou gerar sensações, é muito diferente. Então, realmente, nada tira a importância de um stand mesmo, de uma exibição. muito legal. E eu fico imaginando o seguinte, todo esse trabalho de desenvolvimento de novas superfícies, você falou dessa aqui, mito ripado, né? Deve ter marceneiro batendo palma, porque o trabalho que dá para colar fita de borda naquele monte de ripado que a galera quer fazer agora, eu acho que eles ficam doidos. E aí você ter É uma verdade. superfície que já vai imitar isso, eles ganham muito mais tempo e talvez entregue ali aquela solução da mesma maneira, da forma que o resultado final, né, é muito parecido. Então eu fico imaginando o quanto que o trabalho de arquitetos e marceneiros também mudou, né, nesse caminho todo, por causa do desenvolvimento das superfícies, por causa do trabalho da Chadecor, em pensar em algumas superfícies, o quanto que isso facilita e dá novos caminhos, inclusive, de atuação, né? Como que você enxerga isso? Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Quando a gente pensa uma coisa nova, quando a gente pensa uma proposta nova para os nossos clientes, a gente sempre pensa assim: o que não se é possível de fazer até agora? Como a gente vai tornar isso possível? Né? Eu acho que é daí que a gente parte. Então, quando a gente fala assim, nossa, vamos usar madeiras queimadas, poxa, é extremamente complexo você fazer uma técnica de carbonização da madeira. Vamos desenvolver isso. Vamos chegar através da tecnologia de gravação, de efeito especial no papel, no prato. Vamos chegar num produto que solucione isso. Né? E a mesma coisa foi a ideia do ripado. Foi um trabalho a quatro mãos, né? Foi nós e o nosso cliente para trazer uma solução que era extremamente complexa, cara, difícil de ser executada. Então, você realmente permitir que o maior número de pessoas possa ter acesso a um produto com design, com uma solução sustentável, né? E que vai agregar na vida das pessoas. Que legal, que fantástico, eu queria ver, acho que vai ser bem bacana. É da Duratex, né, que você comentou? Isso. Uhum. Isso. Deve ter lá no site da Duratex, só entrar. Tem. Também estaria na Formobile, não pudemos ver lá, mas a gente pode dar uma olhada, né? E eu tenho conversado, eu falo muito, eu sou uma das pessoas aqui na Formobile que carrega a bandeira da importância dos nossos profissionais, o marceneiro, o arquiteto, a indústria, enfim, os especificadores de modo geral, conhecerem muito dessas tendências e até trazerem, né, para vocês e para quem está ali do outro lado, algumas dessas solicitações, né? Então, essa troca, porque o marceneiro, o arquiteto que consegue conhecer bem dessas tendências, ele entrega muito mais solução para o cliente dele. E é isso que o cliente busca, alguém que traga soluções, alguém que consiga entender a necessidade dele e traduzir da melhor maneira ali no projeto, né? Então é muito legal conhecer essas oportunidades. Eu conversei com a Vanessa da Pertec, a gente falou sobre o material também que foi desenvolvido para eles e é fantástico. Eu cheguei a ver o material dela exposto, é lindo o resultado final. É. Tem que conhecer, tem que saber o que é possível fazer com aquilo, né? Eu acho que antigamente, e isso em todos os setores, o caminho ele era muito uma via de uma mão só, né? Você vinha, era imposto por parte das indústrias, na moda, na decoração e tudo, era imposto o que teria disponível para o cliente. Hoje em dia, a gente está o tempo todo atento ao que o mercado está pedindo.
Aqui o consumidor final está pedindo. Qual é o anseio dele? Qual é o desejo desse cliente? O que que eles buscam num espaço? Tanto é que, se você for analisar as cartelas hoje, elas contemplam tudo. Elas têm as madeiras brasileiras, elas têm as pedras, elas têm os unicolores, têm os tecidos. Porque não existe mais uma ditadura do gosto. Não existe mais agora só vale azul e se você gosta de verde não tem nada para você. Né? Então eu Nossa, acho que isso que você está falando é muito lindo, é muito inclusivo, é muito aberto, porque é isso, é o meu projeto, é da minha é casa, a eu vou fazer sua do meu casa. jeito, né? Exatamente. E o mercado Exatamente. tem me permitindo isso, porque se eu gosto assim, tem opção, olha que legal, né? Eu acho que Basicamente, essa democracia de gosto é muito importante, é o que direciona o nosso trabalho. É você realmente estar aberto para entender o que o cliente final quer. Não existe mais essa imposição. Isso que eu acho que é o mais interessante do nosso trabalho. Por isso que a gente fala assim, é um trabalho sem fim, porque as possibilidades são infinitas, né? De uma estrutura de madeira, a gente pode criar 200 cores diferentes. Né? Então, esse leque de possibilidades que a gente tem num produto, e aí quando a gente começa a colocar muita tecnologia, muita pesquisa, você começa a ter também um leque muito maior de produtos. Né? Não só dentro de um produto as possibilidades, mas dentro de uma coleção inteira de produtos, o que funciona melhor para cada situação. Né? A gente tem produtos hoje para banheiros que podem ser que têm resistência à umidade, a gente tem a questão do translúcido, que é uma coisa inovadora, é um produto que a gente nunca tinha visto. eu ia comentar exatamente isso, porque a gente consegue expandir não só as cores, mas as suas aplicabilidades, né? Então, o negócio deixa de sair da porta do armário, que é o padrão, é o básico que a gente imagina, e vai para muitas partes da casa. Então, vira uma bancada, vira um piso, vira um teto, vira uma parede, vira uma porta. Ah, quando você vai ver, você consegue fazer infinitas coisas com aquilo, né? Exige mais criatividade do que qualquer coisa, porque o produto te permite ser criativo em cima dele, né? Ele não te dá tantas limitações. É muito legal isso. Exatamente. Isso eu acho que a gente também teve um outro produto que a gente desenvolveu junto com o cliente, que ele é um produto em que você pode encaixar as chapas em todos os sentidos, ele tem continuidade. Então, Nossa, que legal. assim, você fazer uma parede de 6 metros de altura, dá para fazer. Isso tudo vai fazendo com que, assim, imagina você pegar pedacinhos de pedra e colocar uma do lado da outra para fazer uma parede. É inviável tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista financeiro. É extremamente caro, acaba sendo muito nicho, né? Então, quando você consegue trazer isso para um espaço comercial, ou até um pé direito enorme, né, muito maior numa casa, um apartamento duplex. Então, assim, o que você pode fazer com essa tecnologia, essas inovações é infinito, realmente vai da criatividade. Aí você pode deixar a criatividade do arquiteto, do especificador e do marceneiro rolar solta, né? E é isso que a gente valoriza muito, né? Usem, abusem, conheçam o que o mercado tem. A gente gosta de ser essa grande vitrine do mercado para mostrar o que tem, para permitir que os nossos especificadores em geral, seja ele arquiteto, designer, marceneiro, quando eu falo especificador, é todo mundo ali que um dia está escolhendo material, Todo mundo que né? trabalha com o produto, né? Isso, só para todo mundo se sentir ali dentro da consideração, mas que os especificadores conheçam as tendências, porque no momento de falar com o cliente, a criatividade dele vai funcionar muito mais se ele tem as alternativas em mente, né? Quando você conhece tudo que o mercado está te oferecendo, você consegue ter um leque de opções para o cliente. Você não fica limitado àquele único que você já está acostumado a trabalhar. E é isso que vai tornar o profissional cada vez mais diferenciado, cada vez mais reconhecido, porque o cliente, ele quer algo muito dele. Ele quer algo a cara dele. Ele não quer algo com a cara do arquiteto. Ele não quer que olhe para Exatamente. aquilo e fala, ah, isso é a cara do E arquiteto ele quer X. ser surpreendido, né? Eu acho que cada vez mais, como a gente tem muita coisa, o cliente final ele espera ser surpreendido, ele espera que sejam apresentadas para ele, todas as opções possíveis, né? Para que ele possa Isso. realmente fazer a escolha dele. Exatamente. A gente, né, como profissional, a gente direciona aquilo que a gente entende que faria mais sentido. Então, eu costumo dizer, numa casa com criança pequena, o arquiteto, o marceneiro vai falar, olha, talvez não seja legal laca. Então, vai indicar o porquê, porque talvez o cliente não saiba o porquê. Ele precisa entender os motivos.
mas e o cliente vai tomar a decisão com muito mais segurança, né? Então eu falei com a Bloom, falei as mesmas coisas sobre ferragens, falei, eu tenho que conhecer a ferragem para indicar, e o cliente vai saber as opções. E agora quando a gente pensa em superfície é isso, né? Entender essa gama de possibilidades, inclusive de aplicações e de cores, e de que o céu é o limite, porque o projeto fica algo muito num nível muito acima, né? Vai mudar completamente a entrega para o cliente, né? É verdade, cria soluções únicas, né? Você tem a É. possibilidade hoje de fazer uma combinação associando o revestimento, associando a ferragem, a textura, vai virar uma combinação única daquele cliente. Né? Que eu acho que era uma reclamação muito grande antigamente dos clientes que as casas ficavam todas iguais. Exatamente. É aquilo E que eu hoje em falo, dia, né? não. Ou é a casa que é sempre igual à cara do arquiteto, que está sempre acostumado a trabalhar com aquele tom. Ah, deu certo naquela casa, eu Era a repito pra todo assinatura do mundo. arquiteto, né? Hoje em dia não é mais assim. Não, gente, é o cliente, vamos entender o cliente. A gente fala muito sobre neuroarquitetura aqui também, para isso, vamos entender o cliente, entender as necessidades, por que que ele quer aquilo. E o mercado é muito incrível isso, o mercado oferece as soluções. A gente está vendo aqui com você o quanto que a Chadecor trabalha para levar essas soluções para o mercado de cor, superfície, toque, etc., para poder usar a criatividade. Então, assim, muito legal. É uma pena de verdade que a gente não está lá vendo tudo presencialmente. Eu queria muito tocar. Fiquei mega curiosa com o ripado, já vou atrás para ver, porque eu tenho visto muitos projetos e eu vejo os marceneiros reclamando do trabalhão que dá. É verdade. E eu acho que assim, tem muita coisa indo pela frente. A gente tem mais um ano agora para trabalhar em coisas novas. A gente tem que olhar o lado bom, né, dessa situação. Então, assim, vamos trazer coisas ainda mais inovadoras para o próximo ano. Acho que Olha, esse é o foco agora. do nosso lado, a gente estava trabalhando para fazer uma edição da Formobile única. Então, 2021 vai ser mais do que única, porque agora eu também ganhei mais um ano para trabalhar na feira e a gente vai fazer um evento fantástico. Então, foi muito bom conversar com você. Eu adorei conhecer um pouco mais da Chadecor, do trabalho, como que é por trás. E queria te agradecer muito, Elisa, por ter disponibilizado esse tempo aqui para vir na Semana Digital da Formobile, abrir a sua casa, vir aqui no meu sofá. Foi muito bom. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço em nome do Grupo Chadecor, em nome da Chadecor do Brasil, o interesse e a abertura da gente poder trazer os conteúdos e trazer um pouquinho do que a gente faz e de como isso faz diferença no trabalho das pessoas no dia a dia do consumidor. Eu esqueci de te perguntar uma coisa mega importante. Quem quiser saber mais sobre a Chadecor, encontrar a Chadecor, onde vai? Me fala. A gente tem o site chadecor.com.br, tem o nosso Instagram também, que é do grupo, é um Instagram internacional, então é @chadecorgroup. E se qualquer dúvida também tem o meu contato direto, a gente pode deixar aqui no final do vídeo, né, que é e.toasa@chadecor.com.br. Perfeito. Muito, muito legal. Então, quem precisar, a Elisa tá aí, foi mega acessível com a gente. Acho que é legal seguir as redes sociais também para ver as tendências. E é isso, gente. Para você, Elisa, muito, muito obrigada. E para quem acompanhou a gente todos esses dias na Semana Digital, muito obrigada também. Foi um grande prazer ter vocês com a gente. Muito obrigada. Tchau, Elisa. Tchau, tchau.